Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Neste momento, Israel, como nação soberana, está lutando pela própria sobrevivência. Enquanto olhamos e vemos líderes políticos virarem-se contra Israel, apelando para um Estado palestino, no coração de Israel, como se, de alguma forma, isso trouxesse paz no Oriente Médio. As últimas nações que estão entrando neste apelo a um Estado palestino são Espanha, Irlanda e Noruega. Os Estados Unidos e a maioria dos líderes políticos em democracias ocidentais também apoiam o Estado palestino. Acrescenta-se a isso o TPI, Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandato de prisão para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu chefe de defesa. E também para os 3 líderes do Hamas, por alegar crimes de guerra contra a humanidade. À luz destes líderes políticos de toda a Europa, da Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos, o fato de todos pressionarem por um Estado palestino nos dá a clareza de que eles estão ao lado do Hamas. Essa é a verdadeira realidade. Mesmo na Judéia e Samaria, o coração de Israel, aos árabes palestinos, apoiam o Hamas. Agora, o profeta Isaías declara uma palavra do Senhor a essas nações rebeldes do mundo, quando ele diz em Isaías 17, versículo 12: ai do rugido dos grandes povos, que rugem como rugem os mares, e do tumulto das nações, que é como o tumulto das águas poderosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, fugirão para longe quando ele os repreender. Carregados pelo vento como palha nas colinas, como redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Esta é a porção dos que nos saqueiam. Esta é a parte que caberá aos que nos roubam. Nas Escrituras Sagradas, o mar revolto representa nações em turbulência. Lucas 21, 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Está chegando o tempo em que as nações globalmente se enfurecerão contra o Senhor, conspirando contra ele e o seu povo, mas completamente em vão. Uma raiva que é claramente perceptível hoje no mundo. Os reis da terra, os líderes políticos das nações, tomaram sua posição contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias, Jesus, procurando quebrar o seu domínio sobre eles. Olhamos para isso hoje, enquanto todas as nações se voltam contra Israel, mostrando seu desprezo e desdém pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e os seus descendentes espirituais. Isso também indica que a segunda vinda do Messias está se aproximando, mais cedo ou mais tarde. Por que será que Israel é tão odiado mais do que qualquer outra nação do mundo? A resposta é que no reino espiritual invisível, Satanás e seus principados e poderes da maldade estão exercendo uma vingança cruel e insensível contra Israel e sua descendência espiritual, o corpo do Messias.
espiritualmente também enxertado na comunidade de Israel. Tudo isso porque o Messias, um judeu, derrotou esses principados e potestades da maldade na cruz do Calvário, condenando-os para sempre. Também Israel deu à luz ao Messias, que um dia governará sobre as nações com sua vara de ferro, em Jerusalém. Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Outro fato a termos em vista é que Deus está usando este crescente antissemitismo global para trazer o seu povo disperso de volta a Israel, para o seu encontro com o Messias, sobre o qual o profeta Zacarias nos diz em Zacarias 12, versículo 10 assim: E derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do primogênito. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad e Rimon, no vale de Meguido. Zacarias 13, versículo 1, naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Satanás também sabe que a salvação vem dos judeus. João 4, 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Satanás hoje está fazendo uma reunião de nações contra Deus, contra o Messias, sua descendência, o povo judeu e todo o corpo de Cristo, enxertado na videira. Pois ele sabe que o seu tempo é curto. Apocalipse 12, versículo 12. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Estamos vivendo tempos onde Deus está alertando as nações, mas elas não estão o ouvindo. Seus líderes políticos, que não têm sabedoria, se recusam a servir ao Senhor com temor e se regozijar nele. Por isso, estão caminhando para a destruição, porque sua ira pode explodir repentinamente sem aviso, e eles podem ser destruídos em seus caminhos. Salmo 2, versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. As nações vão atacar Israel, e somos informados que 2/3 do povo judeu cairão na terra de Israel, mas 1/3 sobreviverá. Como lemos em Zacarias 13, versículo 8, que diz: Em toda a terra 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a 1/3 parte permanecerá nela, declara o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e eu a refinarei como prata. Eu a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: O Senhor é o meu Deus. Quanto às nações que atacaram e profanaram Israel, todas serão enviadas para o abismo do inferno, para se juntarem a Satanás e a todos aqueles que o seguiram. Naquele dia, aqueles que amaram e apoiaram Israel serão poupados, mas aqueles que não apoiaram serão condenados para sempre. Naquele dia, após o retorno do Messias, ele se sentará no trono de Davi em Jerusalém, e os remidos de Israel exaltarão e adorarão aquele que o salvou das garras de Satanás, e o sobrevivente das nações que os afligiram gravemente.
Evangelho de Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. O profeta Jeremias também fala sobre este evento do fim em Israel. Jeremias capítulo 30, versículo 1 diz: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Escreva em um livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm dias, declara o Senhor, em que trarei de volta do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, diz o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: Ouvem-se gritos de pânico, de pavor, não de paz. Perguntem e vejam: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão tão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles. Por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os teus descendentes da terra do seu exílio. As nações poderão rugir contra Deus, contra o seu Messias, contra o povo redimido de Deus. Contudo, quando o leão de Judá rugir, a selva deste mundo tremerá com o seu rugido, e as nações serão suas. Naquele dia soará a 7ª e última trombeta, anunciando a chegada do Messias, o nosso Senhor Jesus. Como lemos em Apocalipse 11, versículo 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu, que diziam: O reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. Deus abençoe e até o próximo vídeo.